A gente fala especificamente, por exemplo, sobre desenvolvimento do negócio aqui no Brasil. Como que vocês estão enxergando o cenário macro afetando operações da companhia? Vocês estão funcionando mais ou menos à parte deste cenário macro por conta dos projetos sociais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A gente ainda tem taxas de juros bastante altas, desemprego bastante baixo. A gente tem algumas variáveis que acabam afetando diretamente o setor. Como que vocês se encaixam neste cenário para 2026 e adiante? Então, Gabriel, acho que a variável hoje, né, que ainda não está no ponto ótimo, vamos colocar assim, é a Sim, taxa de juros, né? perfeito. Que acaba espantando, obviamente, capacidade maior de investimento, né? A gente tem subsidiárias aqui do grupo que são muito impactadas pela taxa de juros alta. Exemplo, a loteadora do grupo, né, a Urba, cujo funding é cessão de recebíveis, né? Então, quanto mais baixa tiver a taxa de juros, mais baixo fica ali o custo de financiamento da Urba, né? Outro subsidiário relevante para a gente aqui é a Lugo, né, que é a nossa empresa de aluguel, né, desenvolve projeto e aluga as unidades. E depois a gente dá saída para esses ativos, vendendo esses ativos para fundos imobiliários ou vendendo no mercado, né? Quanto mais baixa também a taxa de juros, melhores as condições que a gente consegue fazer a saída desses empreendimentos, tá? Agora, quando a gente fala do core business, né, quando a gente fala especificamente da MRV Incorporação, a principal fonte de financiamento, responsável por quase a totalidade do nosso funding, é o FGTS, tá? E o FGTS, ele não sofre alterações relevantes, né, do seu custo com uma queda ou com uma subida de Selic. Então, ele não tem uma correlação direta com a Selic, tá? Então, a gente tem se posicionado, né, cada vez mais dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né, voltando o nosso foco aqui bastante porque sempre foi o nosso core business, tá? E aí, com isso, então, a gente hoje vê um macro muito bom do ponto de vista de demanda pelos nossos produtos, né? Nossa dispersão geográfica, né? A gente hoje tem um footprint estratégico bem posicionado, tá? Numa quantidade boa de cidades. Um produto que é muito atrativo, né? Com um funding abundante. Você comentou aí da taxa baixa de desemprego, né? E a taxa baixa de desemprego ela é muito relevante para a sustentabilidade do funding, tá? Então, quanto mais baixa a taxa de desemprego, né, maior o dinheiro disponível no FGTS para ele continuar financiando moradias, tá? Então, a gente tem boa parte da equação da habitação popular no Brasil hoje está no nível muito, muito bom, que seriam os programas habitacionais, a demanda, a capacidade de compra do cliente, e faltando aí um ajuste adicional, né, um início aí do corte do ciclo de juros, que aí poderia também ser um grande alívio para os investimentos, né? E no nosso caso aqui impactariam mais diretamente as nossas duas subsidiárias, Lugo e Urba. Só para a gente ter uma dimensão para a incorporadora especificamente, quantos por cento, qual que é a participação de projetos dentro do Minha Casa Minha Vida, no pipeline aí da companhia, no estoque da empresa, o quanto que vocês produzem hoje que está dentro do Minha Casa Minha Vida, ô Paixão? Cerca de 95%, Entendi. Gabriel. Então é Perfeito. quase a totalidade, né? Só para a gente ter essa dimensão de como é que o funding afeta direta ou indiretamente a carteira de ativos da companhia e estes outros 5%, um pouquinho acima, esses sofrem talvez com as dinâmicas do SFH e essas aí mais expostas talvez à taxa de juros, mas também com funding vindo da poupança e de outros mecanismos de financiamento. Passando para essas outras subsidiárias, eu gostaria de entender, a gente está esperando talvez também crescimento paulatino das duas subsidiárias Brasil, mas mesmo assim recuperando cada vez mais atração, ganhando cada vez mais corpo e contribuindo para este resultado positivo. O que vocês estão esperando para essas duas subsidiárias, tanto o loteamento quanto estes imóveis para aluguel? Então, vamos lá. A loteadora do grupo, né, a Urba, Sim. ela tem passado por um ciclo importante de recuperação, tá? Ano passado ela teve um incremento importante de venda, que acabou se traduzindo, né, numa receita mais alta, uma recuperação também de margem bruta, foi revertido o prejuízo do ano anterior para um lucro. Então, a Urba teve mais ou menos 20 milhões de reais de lucro e de geração de caixa no período, tá? No ano de 2025. E para frente, acho que a Urba vai continuar crescendo num ritmo que não necessite de capital externo, né? Então, não tem aporte de capital da MRV na Urba, né? Ela tem conseguido se financiar através da cessão de recebíveis, então ela está uma empresa autossustentável, vamos colocar assim. Bom, na hora que a gente passa a olhar para a Lugo tem uma dinâmica que é mais dependente efetivamente de uma queda de taxa de juros, e a Lugo ela só vai começar novos empreendimentos
quando nós conseguirmos já sair com esses empreendimentos vendidos para o mercado, tá? Então ela tem hoje 3 empreendimentos concluídos que valem ali cerca de 170, 180 milhões de reais e a gente vai conseguir, né, na verdade, começar novos projetos da Lugo à medida que a gente conseguir fazer a venda dos projetos que já estão concluídos e também, né, já vender esses novos ativos para começar o desenvolvimento deles, né? Então, essa é a dinâmica que a gente tem. A gente tem outros projetos da Lugo prontos para poder começar, né? E aqui acho que é uma coisa legal da MRV Co. A gente consegue intercambiar terrenos e projetos entre Lugo e MRV Incorporação, tá? Porque o corpo do prédio, vamos chamar assim, a estrutura do prédio é a mesma. O que muda só é o cliente final. O cliente de um determinado projeto é para locação, né? E posteriormente uma venda para investidor. E do outro lado, a gente tem alternativo à possibilidade de vender dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, até poucos meses antes do lançamento, a gente consegue o mesmo projeto colocar dentro da MRV Incorporação ou dentro da Lugo, dependendo do macro que a gente estiver observando. Perfeito. E aí eu gostaria de entender também essa questão de atratividade para a venda de ativos da Lugo. Você diz que depende da taxa de juros, eu acredito, por conta da atratividade para investidores, para fundos de investimento para adquirirem estes projetos de multifamily que vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil. São 3 que já estão prontos, e aí você me corrija se eu estiver enganado. Quanto que você acredita ser atrativo para investidores buscarem os ativos da Lugo, da taxa de juros, por exemplo? Qual taxa Selic seria a transformadora para este negócio para começar a gerar atração do mercado por esse tipo de ativo? Gabriel, na verdade, acho que nem precisa de já ter uma queda de taxa, é mais em Entendi. cima de uma expectativa, né? Perfeito. Então, o que que a gente observa hoje? Assim, esses 3 projetos, por exemplo, que ficaram prontos agora, a demanda pelo pipeline de locação é muito alta, né? Então, a gente tem feito ali um blend, né? Uma mistura de short stay com long stay. Então, a gente consegue uma previsibilidade de fluxo de caixa boa, com uma parte do portfólio ficando dentro, né, dos ativos alugados de longo prazo, mas ao mesmo tempo dando uma pimentada na rentabilidade dos projetos através de diárias mais curtas, né, o short stay. Tá? Então a gente tem conseguido fazer um blend interessante ali, né, já proporciona uma rentabilidade boa para quem entrar investindo nesses projetos, né? Então, esse caso aqui é quanto mais baixa a taxa de juros, melhor, né, para poder rentabilizar esses ativos, tá? Mas aqui acho que tem um ponto também. Seria uma venda agora de projeto, um projeto que vai começar a ser desenvolvido, né? E ao longo do tempo é possível, inclusive, fazer reciclagem desses projetos. Então a gente começa agora a construir esses projetos. Daqui a 6 meses temos uma queda importante de taxa de juros, né? Eu tenho um grau de segurança grande que vão aparecer aí outros compradores já no secundário desses ativos que a gente vai ter feito a venda.